Feliz sábado! Feliz sábado! Quero agradecer o carinho que vocês têm conosco, ministros. O ministério é uma oportunidade e é uma felicidade para todos nós que fomos chamados por Deus. Claro que envolve desafios, mas as bênçãos de poder secar lágrimas, de poder celebrar casamentos, de poder batizar pessoas, de poder aconselhar e restaurar famílias, de poder ver o poder de Deus agindo de inúmeras formas, maneiras e jeitos, que muitas vezes nós só percebemos quando alguém nos relata. Isso faz com que o ministério seja uma alegria indescritível, poder trabalhar para Deus e ver o poder dele atuando na vida da igreja e em sua própria vida. Tem sido uma alegria servir a Deus no ministério, ao lado de pessoas e pastores tão importantes, tão dedicados à causa de Deus. Tenho certeza disso. Nós temos um grupo de pastores muito dedicados à causa de Deus. Hoje são 85 pastores na Associação Catarinense. Para o ano que vem serão 90 pastores em todas as cidades. E muitas igrejas sendo abertas. Muitas pessoas conhecendo a Cristo e entregando a vida a Ele. E muito tem feito o Senhor pela sua igreja aqui nesse lugar. E nós louvamos a Deus por isso. Eu quero trazer uma mensagem de um episódio bastante conhecido da Palavra de Deus. Eu quero tirar algumas lições a respeito desse episódio. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia lá. Juízes, capítulo de número 6. Verso de número 1. Vem dizendo: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas e também outros povos do Oriente subiam contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para os destruir. Assim Israel ficou muito debilitado pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Bom, vamos parar por aqui. Este relato primeiramente diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Quando a Bíblia fala que o povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor, depois do contexto dessa história você vai perceber, quando a palavra de Deus fala que os filhos de Israel eles se apostataram e não estavam mais cumprindo a vontade de Deus, não é que eles haviam abandonado Deus completamente, eles não tinham abandonado Deus completamente. Eles continuavam oferecendo sacrifícios a Deus, continuavam indo à presença de Deus. O problema é que, além de adorar a Deus, eles começavam a adorar outros deuses também. Eles começavam a ter uma adoração dividida. Eles continuavam tendo as suas práticas religiosas, mas também na sua casa começavam a colocar alguns altares a Baal, a Astarote e a outros deuses cananeus. Não pense que quando houve uma apostasia em Israel,
E que Deus considerava como que os israelitas haviam se desviado dos seus caminhos, que os israelitas não continuavam com práticas religiosas e não faziam muitas das coisas que eram para que eles fizessem. Eles continuavam fazendo, só que eles também começavam a adorar outros deuses. Eles começavam a prestar uma adoração dividida. Eles continuavam, entre aspas, trazendo para a nossa realidade hoje, indo na igreja, mas começavam a colocar ídolos dentro de sua casa. E para Deus isso não serve. Não adianta você vir à igreja e ter ídolos dentro de sua própria casa. Para Deus isso já é apostasia. Para Deus isso já é o fato de estarem fazendo mal perante o Senhor. Porque, amados, não existe adoração dividida. Ou você adora a Deus ou você não o adora. No momento que você não está adorando completamente a Deus, você já está afastado e desviado dele. Simples assim. Não existe em cima do muro. O muro já é feito e construído no terreno do inimigo. Quando você está em cima do muro, você já está do lado do inimigo. Ora, Deus chamou a Gideão nesta situação. Deus chamou a Gideão para liderar o povo de Israel, para ser liberto dos midianitas, dos amalequitas e de outros povos do Oriente. A Bíblia aqui fala que o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Não foi Deus que se afastou do povo de Israel, foi o povo de Israel que se afastou de Deus. Funciona mais ou menos o seguinte: se você andar com Deus, você vai estar protegido. É como se Deus segurasse o guarda-chuva para proteger você a respeito de tudo aquilo que pode e atenta contra a nossa vida espiritual, material, física, familiar. Se você continua andando com Deus, você vai seguir os passos dele. No momento que você dá um passo para o lado, você sai de debaixo do guarda-chuva e as coisas acontecem. É claro que vez ou outra, mesmo andando debaixo do guarda-chuva de Deus, dependendo da tempestade, da chuva, dos problemas, das dificuldades, talvez de Deus enquanto os seus pés vão ficar molhados. Porque mesmo debaixo do guarda-chuva, por vezes você acaba se molhando, porque no mundo tereis aflições. Mas, amados, os filhos de Israel se afastaram de debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus e, obviamente, eles estavam à mercê de seus inimigos. E o pior disso é que eles colocavam a culpa em Deus. Eles clamaram a Deus e disseram assim: Senhor, por que nós estamos sofrendo? Eles sabiam a resposta. A culpa não era de Deus, a culpa era deles. E Deus resolve chamar alguém para livrá-los daquela situação. E Gideão foi um dos juízes. Um dos juízes numa época em que Israel era mais do que nunca uma teocracia. Era Deus quem os governava através dos profetas. E Deus levantou um dos juízes para libertá-los. E Deus escolheu Gideão. Quem era Gideão? Gideão, pela própria descrição que ele faz de si mesmo, ele era da menor tribo, da menor família, e da família dele, ele era o menor. E Gideão teve medo quando foi chamado por Deus, porque ele se sentia absolutamente incapaz de livrar Israel daquela situação. Primeira lição que a gente tem, amados: não tem problema ter medo. Quem não tem medo de um desafio que parece e com certeza é maior do que você? Todos nós vamos sentir medo dos desafios que a vida nos traz. De um problema dentro da família, de uma doença, de um diagnóstico, de um possível desemprego, todo mundo tem medo. O problema é quando você permite que o seu medo seja maior do que sua fé. Ter medo é normal. Sem ser vencido por ele é que não é. Se você hoje está sem força, sem coragem para continuar lutando, mais do que nunca pare de lutar sozinho e permita que Deus lute por você. Amém. O nosso problema é que nós buscamos todas as soluções, nos esforçamos, usamos nossa experiência e nossos recursos para tentar resolver as coisas do nosso jeito, a nosso tempo. E nós oramos pouco, e nós batalhamos pouco de joelhos e muito em pé. Nós devemos de
estar em batalhas, mais tempo de joelhos e menos tempo em pé. A segunda lição que nós aprendemos sobre essa história é o fato de que para mudar as coisas, nós é quem precisamos mudar. Vejam só, o povo de Israel estava oprimido, o povo de Israel estava escravo, ele estava na miséria, sofrendo, e mesmo assim estava agarrado a ídolos. Eles queriam que Deus mudasse a situação, mas quem precisava mudar eram eles. Eles queriam que Deus os livrasse dos midianitas, dos amalequitas e de outros povos do Oriente, mas quem precisava primeiro mudar eram eles. Às vezes nós estamos cobrando de Deus uma mudança que tem que começar conosco mesmos. Às vezes nós estamos cobrando das outras pessoas uma mudança que tem que começar na nossa própria vida. Às vezes nós queremos que as organizações às quais fazemos parte, que elas possam mudar. Eu quero que a minha empresa mude, eu quero que a minha família mude, eu quero que a minha comunidade mude. E o problema é que quem precisa mudar somos nós. Nós cobramos mudanças nos outros, que precisa iniciar conosco mesmos. Você quer ter um casamento melhor? Não cobre mudanças da sua esposa, seja você um esposo melhor. Você quer ter mais atenção dos seus filhos? Dê mais atenção para eles. Você quer uma igreja mais reavivada? Dobre mais os teus joelhos e critique menos. Participe mais. Você quer que a sua empresa lá para frente seja um funcionário melhor, seja um patrão melhor. Busque mais e ande uma segunda ou terceira milha. Não cobre mudanças no mundo se você não é capaz de mudar um hábito seu. A sua família só será melhor quando você vencer os desafios e a luta contra você mesmo. A igreja vai começar a ser reavivada pela sua vida. A sua família vai mudar a forma de agir quando você primeiro começar a mudar a sua forma de agir. Não cobre de Deus uma mudança que você não está disposto primeiro você a permitir que Ele faça em sua vida. Outra lição que nós aprendemos com essa história, queridos, é o fato de que Deus chama as pessoas que estão trabalhando. Gideão, quando foi chamado por Deus, ele estava no lagar trabalhando. Ele não estava parado lamentando a situação, ele não estava chorando pelo fato de que os midianitas vinham e roubavam tudo que eles plantavam. Ele não estava esperando que a solução caísse do céu, ele estava trabalhando. Estava com medo, escondido no lagar, mas estava trabalhando. Porque Deus chama pessoas que estão trabalhando. Deus não chama desocupados. Algumas pessoas pensam assim: eu não tenho tempo para trabalhar para o Senhor, porque eu sou muito ocupado. Eu espero que um dia eu possa me aposentar, que um dia o meu trabalho possa exigir menos de mim, que um dia eu possa ter mais tempo, daí eu vou começar a trabalhar para Deus. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca! Ele não vai deixar nunca. Ele vai começar a colocar um monte de coisas na tua vida para que você não tenha tempo de servir a Deus. E nós nos esquecemos, amados, que nós temos que oferecer algo a Deus, porque Ele nos dá tudo, e nós precisamos devolver e reconhecer, primeiro, Ele nos deu tudo, e que segundo, nós precisamos devolver parte daquilo que Ele nos dá, como um reconhecimento de que é Ele quem nos deu. E eu não estou falando de dízimos e ofertas, apenas. Eu estou falando do nosso serviço. Porque o mesmo princípio que se aplica aos dízimos e ofertas, o fato de que eu estou devolvendo meu dízimo e minha oferta, por quê? Porque eu reconheço que foi Deus que me deu, e que Ele é o primeiro da minha vida, que em primeiro lugar eu sou fiel a Ele, devolvendo meu dízimo e minha oferta. Mas então uma coisa, isso também se aplica ao meu serviço. Isso também se aplica ao meu serviço. Ao fato de que eu possa trabalhar para Deus. Porque, amado, se você tem uma vida muito ocupada e você acha que por causa das suas ocupações você não pode servir a Deus e trabalhar para Deus, provai e vede. Comece a dedicar um tempo para servir a Deus e você perceberá Deus agindo na tua vida. De que forma, pastor? Sabe de que forma? Quando você começar a servir a Deus, mesmo sendo uma pessoa muito ocupada, e colocar a Deus em primeiro lugar, você vai começar a perceber que Deus vai começar a resolver algumas coisas que hoje apenas te fazem gastar e perder tempo.
Sabe algumas situaçõezinhas que você fica resolvendo e elas nunca se resolvem? Você fica gastando um monte de tempo nelas por coisas que você nem percebe que está gastando tempo. Deus vai começar a colocar a mão e vai começar a resolver. Amém. Isso, amados, já acontece na nossa vida de fidelidade. Já acontece quando nós colocamos a Deus os nossos recursos para Ele em primeiro lugar, Ele já resolve. A gente consegue viver bem com os 90% e Deus nos abençoa mais do que qualquer outra pessoa. Aqueles que muitas vezes não são fiéis não conseguem acreditar como que nós conseguimos ter mais, devolvendo a Deus em primeiro lugar os 10%. E você vai ver isso no serviço que você presta a Deus. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vai começar a perceber uma coisa. Que quando você devolve a Deus o dom que Ele te deu, quando você devolve a Deus o talento que Ele te deu, Deus vai começar a agir. Porque você deu autorização para que Deus possa agir através de você. Por isso que Deus chama pessoas ocupadas, trabalhadoras. Porque, amados, estes entendem e reconhecem que Deus pode agir através deles. Nós estamos chegando aí próximo de uma época em que as nomeações começam a acontecer na igreja e você não precisa de uma nomeação para trabalhar para Deus. Mas não renegue um chamado que Deus faz a você, para que você possa servir. Não renegue um chamado que Deus possa estar fazendo a você, para que Ele possa usar você e você vai crescer espiritualmente através desse chamado. Não renegue esse chamado que vem de Deus. Sabe por quê? Porque você vai perceber que a maior bênção não é receber, é ser uma. A maior bênção é ser uma. Ser tu uma bênção. Uma outra lição que nós aprendemos com essa história, amados, a respeito de Gideão, é o fato, amados, de que se você se vê incapaz de conduzir alguma coisa para Deus, peça sinais. Gideão pediu um sinal: Senhor, eu sou o menor. A minha tribo é a menor. Eu sou o menor da minha família é a menor da tribo, Senhor. Eu não estou vendo capacidade em mim para que eu possa te servir. Senhor, eu estou em dúvida se Deus pode fazer alguma coisa. E, amados, entenda, Gideão pediu um sinal, e mais de uma vez ele pede um sinal da parte de Deus. Senhor, eu estou em dúvida. E, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ainda é um Deus que nos manda sinais, que fala conosco, que se comunica conosco através de sua palavra, através dos seus servos, mas também de forma pessoal e particular. Às vezes a gente fica se perguntando: peraí, aonde que está aquele Deus da Bíblia que realiza milagres? Aonde que está aquele Deus na Bíblia que dá resposta para as pessoas? Amados, é o mesmo Deus que nos atende hoje. Continue e peça a Deus sinais, respostas e milagres a partir das pequenas coisas. O nosso problema, sabe qual que é? A gente deixa para fazer uma resposta, para pedir uma resposta para Deus, apenas quando as coisas são muito grandes. A gente tenta resolver tudo que é pequeno do nosso jeito, da nossa maneira, confiando em nossos recursos, experiência, capacidade, e a gente deixa Deus de fora de algumas coisinhas pequenas. Amados, Deus quer fazer mais parte de nossa vida. Deus quer que no dia a dia nós possamos colocá-lo a par de algumas coisas. Sabe aquele probleminha, aquela situaçãozinha delicada que você tem que conversar com aquela pessoa lá no trabalho, e você pensa que com a sua habilidade, com os seus argumentos, que você pensa que você já resolveu com outras pessoas situações até piores. Ore e coloque na mão de Deus: Senhor, eu vou conversar com Ele, mas eu quero que o Senhor resolva. Eu quero que o Senhor fale. A gente deixa Deus de fora de algumas pequenas coisas, e, amados, começa a pedir sinais da parte de Deus. Senhor, realmente, será que o Senhor quer me usar? Senhor, eu quero que o Senhor me mande um sinal. Senhor, eu quero estudar a Bíblia com alguém. Eu quero que o Senhor me mande uma pessoa. Peça sinal a Deus. Peça sinal a Deus. Senhor, eu não tenho capacidade nem conhecimento para estudar a Bíblia com alguém, mas, Senhor, me manda alguém. Peça a Deus. Senhor, eu não tenho capacidade de poder estar te servindo, de poder estar pregando uma mensagem. Olha, se for realmente a tua vontade, que alguém me convide. Peça sinal a Deus. Peça. Peça o Espírito Santo. Mateus capítulo 7, verso 7, pedindo, acho que os olhos caem, chorei, bater, responsável sobre aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abre, auxiliar. O que você acha que Deus está falando nesse verso? Do Espírito Santo. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater na porta de Deus, ser-lhe-á aberta a porta. Por que nós não temos mais respostas da parte de Deus? Porque não estamos fazendo pedidos. Por que não pedimos? Porque Deus não
tem feito grandes coisas, porque nós não estamos nos abrindo ao Senhor. E nós usamos muito pouco testemunho por vezes na igreja. Grandes coisas tem feito o Senhor pela sua igreja. Existem igrejas, amados, que hoje estão aí clamando, dizendo serem as igrejas dos milagres, e estão falando a respeito de coisas fajutas. Deus tem agido e a gente não tem testemunhado, não tem falado. Eu acredito, amados, nós somos uma igreja de milagres, sim. Amém. O Senhor tem agido e vai agir cada vez mais, de forma cada vez mais poderosa. Nós temos que pedir e clamar o Santo Espírito e nos colocar à disposição para que Ele possa agir. Sabe uma outra coisa que nós aprendemos com a história de Gideão? Gideão, ele precisava fazer uma reforma espiritual. E olha só o que acontece. Abra lá no verso de número 25 do capítulo de número 6 de Juízes. Olha só o que acontece no verso 25. Naquela noite, aquela mesma noite, lhe disse o Senhor a Gideão: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Gideão tinha uma questão a resolver no povo de Israel. Por que o povo de Israel estava sendo assolado pelos midianitas, pelos amalequitas e outros povos do Oriente? Porque eles se afastaram de Deus. Porque eles começaram a adorar também a outros deuses, Baal deles. E Gideão precisava resolver o problema real, principal que estava acontecendo, que era o quê? Que era a apostasia. Gideão não tinha que montar um exército, ele tinha que resolver o problema da apostasia. Ele tinha que trazer Israel de novo a uma adoração única ao Senhor. E por onde que ele tinha que começar esse serviço? Por onde? Pela casa do pai dele. Gideão tinha que começar a reforma pela casa do pai dele. Pela sua própria casa. Não adiantava Gideão começar a pregar ao povo de Israel e dizer para que eles pudessem adorar unicamente a Deus e pedir que os outros fizessem aquilo que ele não tinha feito primeiro. A reforma começa em nossa própria casa. Ah, mas eu quero uma igreja que seja mais fervorosa. Começa com a reforma espiritual da casa, irmãos. Ah, porque na igreja o pessoal não tem compromisso. Começa lá pela tua própria casa, por você mesmo. Aquilo que vivemos na igreja é reflexo daquilo que vivemos ou não vivemos em nosso lar, em nossa casa. Mas, olhando 2024, eu percebo que as grandes e boas coisas que aconteceram na igreja, eu posso responder pela Associação Catarinense. Em 2024, eu posso dizer para você, queridos, que aquilo que de melhor aconteceu não estava no planejamento que a gente fez em 2023. Como a gente planejou, nós gastamos tempo. Eu digo que como igreja nós não temos que ter um trabalho de preparação espiritual, de estratégia, táticas, envolvendo números. Eu não digo que a gente não deve ter, porque Deus pede e demanda organização. Deus nos reuniu para sermos um povo organizado, um povo que tem propósito, um povo, sabe, que está disposto a agir, não sai de qualquer jeito, de qualquer forma, sem estar devidamente planejado. Mas nós temos que dar uma abertura para que Deus possa agir. Parte do nosso planejamento tem que estar aberto. Aberto à atuação do Espírito Santo. Existem muitas e boas coisas que aconteceram esse ano que a gente não planejou. Não estava no nosso planejamento, mas estava no de Deus. Estava no de Deus. E eu faço uma pergunta, nós como igreja local aqui em São Vicente, a gente faz um planejamento, mas o quão dispostos nós estamos e abertos para permitir que Deus possa também trabalhar, para que Deus possa também agir. Entenda uma coisa, amados, nós temos que
entender os sinais que Deus manda. Às vezes existem algumas coisas que a gente planejou para ir de um jeito e daqui a pouco começa a acontecer de uma outra forma, e a gente tem que ter essa abertura, essa flexibilidade para dizer assim, olha, já que está acontecendo isso daqui, vamos andar por isso daqui. Quão bom é ser dirigido e se permitir ser dirigido por Deus. Amém. Nós não podemos ser inflexíveis. Nós temos que ser flexíveis na forma de pregar, mas inflexíveis ao defender nossos princípios e nossa identidade. E você vai começar a ouvir muito a respeito dessa palavra identidade. O que é ser um cristão? O que é ser um adventista? O que nos define e nos distingue como adventistas? É apenas o povo que fala que Jesus vai voltar? É apenas aqueles que não trabalham no sábado? Ou é um estilo de vida diferente? Uma forma de vestir diferente? Uma forma de falar diferente? Uma forma de pregar diferente? O que é a nossa identidade? O que nos torna o povo remanescente? Amados, Gideão não dependeu de estratégias, táticas ou números, ele dependeu de Deus. De Deus. Por que fazemos o que fazemos? Será que não existem algumas coisas que a gente pensa assim, olha, por que a gente fez? Espera aí, a Bíblia dá liberdade, então deixa que Deus possa agir. Não envolve princípio, não envolve princípio. Não envolve mudar a nossa identidade. Mas Deus está agindo para que a gente possa pregar o Evangelho dessa maneira, para que a gente possa agir dessa maneira. Amados, nós devemos de ser inflexíveis nos princípios, mas devemos de pregar de novas, diferentes formas o Evangelho para alcançar novas, diferentes pessoas. Sabe por quê? Porque se continuarmos a fazer o que temos feito, vamos continuar a alcançar o que temos alcançado. E por isso hoje, queridos, a gente tem um pastor que ele trabalha só para resgatar pessoas. Esse é o distrito dele. Outro que trabalha só com empreendedores. Capacita os irmãos e também os amigos dos nossos irmãos para estudarem a Bíblia. Talvez aquele empregado, aquele conhecido que trabalha na mesma área, nunca viria para a igreja, mas por uma capacitação profissional ele vem ali, ele aprende o que a igreja está fazendo e ele começa a se interessar e estão sendo formados em inúmeras classes bíblicas por aí, de uma forma que a gente nem imaginava. E a gente tem um pastor aí que inclusive está fazendo um trabalho evangelístico em outras denominações. E está sendo convidado por outras denominações para fazer séries estudando sobre o Daniel e Apocalipse. Amém. Amém. E a gente acha assim, mas eles não vão. Não. Quando a gente se abre um pouco, eles dizem, não, olha, eu gostaria de saber, porque a gente viu lá no tempo, a respeito de Daniel e Apocalipse, a gente não entende. Você poderia vir aqui para nos ensinar sobre Daniel e Apocalipse? Nós também aprendemos, amados, a respeito do fato de que Deus vai permitir algumas lutas na minha vida para que Ele tenha a oportunidade de vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E por vezes Deus vai permitir algumas adversidades para que Ele possa ter a autoridade de agir em nossa vida. E entenda uma coisa, quando você coloca um problema a Deus que você está passando, uma dificuldade que você está enfrentando, não é porque Deus não conhece, a gente não informa Deus com nossas orações. Nossas orações são a autorização para que Deus possa agir. Quando eu oro, eu estou autorizando Deus a agir em minha vida. E é por isso que, por vezes, Ele tolera, Ele permite que algumas coisas aconteçam para que nós possamos autorizar Deus a agir em nossa vida. Talvez Deus está permitindo que você passe por um vale de sombra e morte. Talvez Deus está permitindo que você passe por um momento de dúvida. Talvez Ele está permitindo que um diagnóstico venha de uma forma que você não esperava, para que através disso o poder de Deus possa se realizar em tua vida. Porque apenas passando por isso você vai falar com outras pessoas, você vai encontrar outros meios e você vai perceber formas de Deus agir através daquilo.
aprendemos, amados, que com essa história, timidez e medo não podem nos impedir de lutar. Se a gente batalhar esperando derrota, nós não seremos surpreendidos. Sabe aquele tipo de pessoa? Eu espero que você não seja esse tipo de pessoa. Que você tem medo de fazer qualquer coisa que seja nova. E que só vê um lado negativo. Vamos fazer isso aqui? Já foi feito, não vai ser. Olha só, porque vai acontecer tal coisa, vai dar errado. Sabe aquele tipo de pessoa que todo tipo de nova ideia ela bloqueia e ela diz que não? Amados, quando a Bíblia fala que Gideão ele convocou algumas pessoas de algumas tribos para lutar, vieram 32 mil. E Deus diz assim: Gideão, é muita gente, olha só, 32 mil contra 120 mil midianitas e amalequitas e povos do Oriente. Já era uma proporção totalmente desigual para o povo de Deus. E Deus ainda diz assim: veio muita gente. Não, veio muita gente, pode dispensar. Quem é que vai dispensar? Os tímidos e os medrosos, podem ir embora. Vai embora 22. Por que Deus dispensou esses aí? Porque, amados, eles não tinham, na verdade, não era um problema de temperamento. Eu, por temperamento, eu sou tímido. Quem me conhece mais de perto sabe, eu sou tímido. Mas não era questão de temperamento, era questão de confiança em Deus. É aqueles que permitiam que o medo fosse maior que sua fé. É aqueles que olhavam os midianitas e disseram assim: olha, eu fui convocado para vir aqui, mas quando eu olhar 5 midianitas correndo atrás de mim, eu vou sair correndo mais que eles. Era esses. Deus não queria esses. Deus queria aqueles assim, que simplesmente dissessem assim: eu vim aqui convocado por Deus. Se eu tiver que lutar com 5 midianitas, eu vou lutar. Porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Amém. Eu não tenho medo de enfrentar o desconhecido. Aos olhos humanos posso parecer derrotado, mas eu não luto sozinho. É o Senhor que luta por mim. Se é para lutar contra 5, contra 6, contra 7, eu luto, não tem problema. Agora, quem está vislumbrando a derrota, quem está já se achando derrotado antes de começar, pode sair. Eu fico imaginando se Deus fizesse o mesmo pedido a nós hoje. Quem acha que a gente não pode pregar o Evangelho não pode sair. Eu vou ficar só com aqueles que querem pregar o Evangelho, só com aqueles que acreditam, só com aqueles que se comprometem. Todos os outros que não acreditam podem sair, vai procurar uma outra coisa para fazer. Eu só vou ficar com esses. Imagine só se Deus fizesse isso. Outra coisa, sobrou 10 mil. Deus disse assim: continua muito. Peraí, Gideão, faz o seguinte: leva eles lá para o ribeirão. E quem levar, for beber água, e for beber se abaixando, e com a boca diretamente no ribeirão, você dispensa. Pensa bem, todos nós temos uma visão que ela é periférica. Posso estar olhando aqui, e eu sei o que está acontecendo aqui, e eu sei o que está acontecendo aqui. No momento que eles se abaixavam para beber água, eles perdiam totalmente a visão periférica, porque eles se abaixavam e bebiam a água aqui. Agora, aquele que ao se abaixar para tomar água, ele se abaixava, continuava com a cabeça erguida, e ele pegava a água com a mão e levava a água à boca, esse não perdia a visão periférica. Esse continuava com a cabeça erguida. Esse continuava atento e vigilante ao que estava acontecendo ao redor dele. Quem que Deus chamou? Os atentos e vigilantes. Deus prefere trabalhar com quem é atento e vigilante, com quem está prestando atenção ao que acontece ao redor. Pergunta que eu faço: nós estamos bastante atentos e vigilantes ao que está acontecendo no mundo hoje? Se alguns dos pioneiros dessa igreja que hoje descansam no Senhor, se eles se levantassem do sono da morte e eles pudessem ler as notícias que nós podemos estar lendo todos os dias a respeito do que está acontecendo no mundo, o que eles nos diriam? Eu fico imaginando que alguns deles nos chacoalhariam e diriam assim: você está percebendo que o mundo está chegando
nos seus instantes, não momentos, não anos, não décadas finais, mas os seus instantes finais. Você está percebendo isso? Que o mundo nunca esteve tão próximo de uma terceira guerra, que o mundo nunca clamou tanto por uma liderança mundial que traga paz. Você está percebendo isso? Você está olhando que os sinais, alguns deles, eles não estão se cumprindo, eles estão cumpridos. Atento e vigilante. Atento e vigilante. Atento e vigilante servindo a Deus. Alguém vem à igreja, está visitando a igreja, recebe um cumprimento na entrada e outro na saída. De onde você veio? Quem você é? Posso lhe atender? Você gostaria de estudar a Bíblia conosco? Sabia que tem um culto no domingo à noite, tem outro na quarta? Você precisa de algo que nós podemos fazer por você? Atento e vigilante. Um irmão, uma irmã que já faz 2, 3 sábados que não vem à igreja. Quem ligou, quem percebeu. Alguns acham ruim, a gente tem que matricular todo mundo na chamada da escola sabatina, até gente que não vem mais, para a gente lembrar desses que não vem mais. Atento e vigilante. Porque o que mais vale não é cuidar como as paredes estão, mas como estão as pessoas. E se as pessoas estão aqui, é por isso que a igreja precisa de isso. Atento e vigilante. Atento com o quê? Com aquilo que mais vale dentro da igreja, que são as pessoas. Deus gosta dos atentos e vigilantes. Daqueles que estão prestando atenção no tesouro e nas riquezas de Deus. Que não é material, mas é pessoal, pessoas. Sabe o que mais nós aprendemos, amados, com essa história? Nós aprendemos que os midianitas, eles confiaram em 120 mil. Gideão confiou em um. Quem venceu? Não confie na quantidade. Gideão confiou em um. Apenas um. Os midianitas confiaram na força de seu número. Gideão confiou em um apenas. Em quem nós confiamos? Aonde que está a nossa dependência? Sabe, amados, nós precisamos compreender que em momento algum nós devemos e podemos ficar em cima do muro. Aconteceu que depois que Gideão, com seus 300 homens finalmente escolhidos, cercaram os midianitas e se arremessaram contra eles, primeiramente fazendo barulho, os próprios midianitas acabaram se matando. E Gideão continuou perseguindo os midianitas. Os midianitas não imaginavam que estavam sendo perseguidos por 300 homens. E o interessante é que Gideão, no meio dessa perseguição aos midianitas, o interessante é que alguns homens que não haviam aceito a convocação de Gideão contra os midianitas, que eram os homens de Sucote, Gideão está perseguindo os restantes dos midianitas, e Gideão passa por Sucote. Primeiro que o pessoal de Sucote não havia atendido ao apelo de vir guerrear contra os midianitas. Mas Gideão, ao passar por Sucote, Gideão diz assim: olha, vocês não têm aí algo que vocês possam estar nos alimentando? E no capítulo 8, verso 5, ele pede alguns pães para aqueles que estavam junto com Gideão, para que eles fossem alimentados. Eles estavam perseguindo Zeba e Salmuna, os reis midianitas, e eles precisavam de suprimento, eles precisavam de alimento, eles precisavam de alguma força ali. E os homens de Sucote chegaram para Gideão e disseram assim: espera aí um pouquinho, você está perseguindo Zeba e Salmuna, mas quem disse que você ganhou a batalha? Você não ganhou ainda. Quando você nos trouxer Zeba e Salmuna, daí a gente alimenta vocês. Enquanto isso, a gente não vai se comprometer ajudando você, e a gente também não vai ajudar eles, a gente não vai ajudar ninguém. A gente vai ficar de bem com todo mundo, a gente vai ficar de bem com o vencedor. Quando você trouxer Zeba e Salmuna, daí a gente vai saber realmente que vocês venceram. Daí a gente vai dar alimento para vocês. Sabe o que é isso? Ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro. Quando acontecer tal coisa, daí sim eu vou, né? Não, quando eu ver que realmente saiu o decreto dominical, daí eu realmente vou dedicar tudo à obra de Deus, daí realmente eu vou me colocar a par do Senhor, daí realmente eu vou pregar, eu vou ir para a rua. O momento é hoje.
respirando. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Deus lhe deu a oportunidade hoje para servir e fazer grandes coisas para Ele. Hoje. Não fique em cima do muro. Não fique esperando as coisas primeiro acontecer. Faça acontecer se colocando nas mãos de Deus. Por que Gideão, uma pessoa tão, aos olhos humanos, desqualificada, foi capaz de, em grandes coisas, fazer o que fez para acontecer o que aconteceu? Sabe por quê, queridos? Porque Gideão, como um ser humano, assim como eu e como você, ele permitiu que algo acontecesse. Capítulo 6, verso 34 do livro de Juízes. Na primeira parte do verso, vem dizendo: então, o que? O Espírito do Senhor fez o que? Revestiu a Gideão. Pronto. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito do Senhor vestiu Gideão novamente. O Espírito do Senhor circundou Gideão. O que acontecia não era de Gideão, era do Espírito de Deus. Gideão estava cheio do Espírito do Senhor. O que acontecia era pela atuação do Espírito de Deus na vida de Gideão. Amados, quanto nós precisamos hoje depender e sermos revestidos e cheios do Espírito do Senhor. Imagine homens e mulheres andando pela rua cheios do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor tendo liberdade tal de falar conosco, assim como falava com Filipe quando encontrou o eunuco, dizendo: fale do meu amor para ele. E você é a resposta à oração que ela fez no hospital. Diga para ela voltar para o hospital, porque nesse momento o filho dela está curado, porque eu ouvi a oração e eu sou a resposta de Deus a você. É isso que é ser revestido pelo Espírito do Senhor. É se permitir a cada dia realmente ser usado por Deus. É dizer: Senhor, mais uma vez nesse dia eu me coloco para ser teu. Não é apenas, amado, ser batizado nas águas uma vez, mas é ser batizado todos os dias pelo Espírito Santo do Senhor. Senhor, hoje eu me entrego mais uma vez para ser teu. Deus não está contando a tua caminhada com Deus baseado em quantos anos de batismo você tem. Deus está contando a tua caminhada com Deus a cada dia. Cada dia nos entregamos novamente a Deus para ser dele e para sermos cheios do Espírito dele. Amado, quantas e quantas vezes pela manhã nós estamos dizendo: Senhor, hoje eu quero que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Hoje eu quero ter uma oportunidade de falar para aquele meu colega de trabalho que eu nunca tenha falado. Ele sabe que eu não trabalho sábado, então talvez ele está com uma dúvida. Senhor, que hoje ele me faça uma pergunta, que a gente possa entrar no assunto. Senhor, que hoje eu tenha a oportunidade de testemunhar para ti de alguma forma, de alguma maneira. Amados, isso é ser revestido pelo Espírito do Senhor. Amém. E nós precisamos cada vez mais disso. Isso não é algo que acontece no final de um sermão de sábado de manhã na igreja. Isso é algo que acontece na nossa casa. É quando você, que geralmente termina de ler a sua lição, a sua meditação, faz aquela oração dizendo: Senhor, muito obrigado pela noite que eu tive, me dá um bom dia. Poucas palavras falando o que sempre falou, do jeito que sempre falou. É praticamente uma reza. É no momento que você começa a orar diferente e dizer assim: Senhor, eu não quero que esse seja mais um dia. Eu quero que esse seja um dia que o teu Espírito fale comigo. Que o Espírito possa agir e me dar a oportunidade. Senhor, eu quero respostas hoje. É você parar no meio da manhã e dizer assim: Senhor, a resposta que eu estou precisando hoje ainda não veio, mas Senhor, por favor, manda. Senhor, por favor, trabalha no meu coração. Senhor, hoje eu estou mais ganancioso e egoísta do que nunca. Me ajuda a vencer esse vício, Senhor. Me ajuda só a pensar em ganhar aquilo que a prata, o ouro e tudo mais vai ser deixado aqui na terra. Senhor, que eu possa pensar naquilo que realmente eu possa levar para o céu e não naquilo que eu venho acumular aqui na terra. É isso. É isso. Senhor, que hoje eu possa fazer o que eu nunca fiz como pai. Que hoje eu possa fazer o que eu nunca fiz como esposo. Que hoje eu tenha coragem de reunir a minha família para nos colocar nas tuas mãos. É isso. É ser revestido pelo Espírito do Senhor. Isso não é algo que acontece no final do sermão. Isso é algo que não acontece no início de um dia, lá em casa.
Fechada a porta do teu quarto, entrarás nela. Fechada a porta, falarás ao teu pai que está em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. É nesse momento você é revestido pelo Espírito do Senhor. Está você disposto a ser revestido pelo Espírito do Senhor? A se permitir ser usado por Ele? A permitir que uma mudança aconteça em sua relação com Deus, em sua dependência dEle? Porque, amados, Deus nos dá histórias como a de Gideão, de 300 homens contra 120, para nos mostrar o que Deus pode fazer e o que Ele quer fazer. Porque grandes coisas não acontecem mais, porque nós não pedimos mais, porque nós não autorizamos mais a Deus, porque nós não estamos atentos e vigilantes. É por causa disso. É porque algumas coisas estão em nossa casa e não deveriam de estar lá. É porque estamos gastando tempo com algumas coisas que não deveríamos de gastar tempo. É porque algumas coisas têm que ser tiradas para que outras possam ser inseridas. É para isso. Está você disposto a realmente permitir que o Espírito do Senhor possa lhe revestir, para que grandes coisas aconteçam para a honra e glória dele? Neste momento nós teremos uma mensagem musical. Se eu não estou enganado, ou estou Vamos cantar Santo Espírito, adoradores. Eu gostaria que você pudesse, nessa hora, mais do que nunca, colocar-se nas mãos de Deus. Permita que o Senhor possa agir por meio de você e possa trabalhar em você, para que mais do que nunca, queridos, possamos ter a certeza da ação de Deus e do trabalho dele em nós e através de nós. Vamos cantar e louvar a Deus nessa hora, neste momento.
mas ao sair daqui clamamos que não venhamos a sair vazios, mas prontos a receber o Teu Espírito quando estivermos em nossa casa. Queremos ser revestidos e cheios dele. Nós não queremos mais depender de nós mesmos. Nós precisamos estar cheios de Ti para sermos completamente usados por Ti. Para que continuemos a ser transformados por Ti e levados aonde quer que o Senhor nos leve. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que Teu Santo Espírito nos toque no nosso trabalho e provoque, ó Pai, as mudanças que o Senhor sabe que precisamos. Que sejamos tornados Teus servos, para que possamos atender ao Teu chamado e fazer o Teu serviço. Nós te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.